Bom dia a todos, bom dia a todas. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para conversar sobre recursos no direito processual civil, mais especificamente sobre juízo de admissibilidade e juízo de mérito dos recursos nesse momento, né? E mais especificamente ainda sobre cabimento. Então, onde nós paramos e de onde nós vamos prosseguir? O cabimento, como vocês se lembram, é um dos requisitos de admissibilidade dos recursos, né? Então, onde nós estamos aqui, pessoal? Vejam, vocês vão ter que gravar isso aqui na cabeça de vocês. Juízo de admissibilidade e juízo de mérito dos recursos, né? Dentro do juízo de admissibilidade, que a gente vê se o recurso, a gente analisa os requisitos de admissibilidade dos recursos, para verificar se o recurso deve ser conhecido ou não conhecido, né? Depois a gente vai entrar, depois que nós concluirmos o exame dos requisitos de admissibilidade, nós vamos falar do juízo de mérito e vamos falar dessas atividades aqui desenvolvidas. Aqui está uma coisa bem singela, bem resumida, que não esgota tudo que pode acontecer, é só uma apresentação realmente didática de como as coisas ocorrem, uma síntese, né? E nós vamos aprofundando na sequência. Então, dentro do juízo de admissibilidade, ocorre o exame dos requisitos de admissibilidade dos recursos, que vimos ontem, inclusive requisitos intrínsecos e extrínsecos. Os requisitos intrínsecos são relacionados à existência do direito de recorrer, e os extrínsecos relacionados ao exercício do direito de recorrer, né? Então, eu posso até ter direito de recorrer, mas exercitá-lo mal, né? E daí o meu recurso não será admitido. Mas, para exercitar corretamente, eu tenho que ter o direito de recorrer. E, para isso, nós devemos verificar se encontram-se presentes os requisitos intrínsecos. Esses dizem respeito à existência do direito de recorrer. De acordo com a linha doutrinária que a gente tem percorrido aqui, e que me parece é a concepção majoritária hoje, os requisitos intrínsecos são cabimento, interesse em recorrer, legitimidade para recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Então, por exemplo, a renúncia ao direito de recorrer se enquadra aí nesse último item, né? Inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, tá certo? Mas, como mencionei, nós vamos falar hoje, a partir de hoje, do cabimento, tá certo? Então, nós vamos aí nos deter hoje e provavelmente mais alguns dias de aula falando sobre o cabimento, porque além de falar de aspectos gerais relacionados ao cabimento, a gente vai tentar analisar os principais problemas que dizem respeito ao cabimento de cada um dos recursos, tá certo? Pois bem, quando falamos de cabimento, eu vou colocar aqui na tela para vocês esse roteirinho, né, que eu pretendo seguir na exposição de hoje, porque a mim me parece que algumas definições, alguns aspectos têm que ser por nós muito bem compreendidos antes de a gente falar do cabimento de cada um dos recursos. Então, algumas noções que para alguns de vocês poderiam ser consideradas propedêuticas, né? Ou básicas demais, mas me parece que, pelo menos, recordá-las é algo para nós indispensável, tá bom? Primeiríssimo, então vejam ali, está aqui o que a gente vai expor hoje, né? Nesse dia de hoje com vocês. Falar de recursos tal como previstos na norma federal. Nós vamos mencionar que algumas disposições regimentais tratam do tema, mas rigorosamente, né, essas disposições regimentais, a rigor, não podem criar ou extinguir recursos. Falaremos disso. Veremos que o cabimento consiste na junção entre recorribilidade e adequação, ou seja, o pronunciamento deve ser recorrível e, além disso, a parte deve ter
eleito o recurso correto. Falaremos de recursos que têm um cabimento mais restrito, chamados pela doutrina de recursos de fundamentação vinculada. É indispensável compreender isso. E seguiremos com alguns desdobramentos desses conceitos. Falaremos sobre unirrecorribilidade, que também é chamada na doutrina e na jurisprudência de singularidade recursal ou unicidade recursal. E espero concluir com vocês falando um pouco aí sobre fungibilidade recursal, assim chamado princípio da fungibilidade recursal. Ok? Então, é esse o nosso objeto de análise no dia de hoje. Espero que vocês tenham aí conseguido anotar. Vejam, para começo, pessoal, é noção praticamente tranquila entre nós. Tenho a impressão de que não se controverte a respeito disso, né, acerca da ideia de que recursos são tema de direito processual, ou seja, somente o que é um recurso, quando é cabível um recurso, quando um pronunciamento pode ser recorrido ou não pode ser, é recorrível ou não pode ser objeto de recurso, nós estamos diante de tema de direito processual, ou seja, não se trata, e aí essa observação, de mero procedimento, né? Qual a relevância prática, não apenas teórica, mas prática dessa distinção? A Constituição Federal, em seu artigo 22, inciso 1º, estabelece que compete privativamente à União legislar sobre, dentre outras matérias do direito processual, né? Então, o direito de recorrer, quando é cabível um recurso, ou quando um pronunciamento não pode ser impugnado, as hipóteses de cabimento, etc., e assim sucessivamente, nós estamos falando aqui de tema de direito processual, logo, isso deve ser disciplinado em lei federal. Tá? Então, compete privativamente à União legislar sobre direito processual. Significa dizer, não pode lei estadual, por exemplo, criar ou extinguir recursos, né? Não pode, por exemplo, um regimento de um tribunal criar ou extinguir recursos. A gente sabe que os regimentos dos tribunais, inclusive isso também decorre da própria Constituição, os regimentos dos tribunais, os tribunais têm autonomia para disciplinar a competência dos órgãos que estão dentro desses tribunais. Mas os regimentos dos tribunais rigorosamente não podem criar ou extinguir recursos. O tema, falando assim do jeito que eu estou falando agora, pode parecer bastante singelo, bastante simples, mas nem sempre foi tão simples assim, né? Hoje nós temos uma figura que já mencionamos várias vezes, e a gente vai falar dela ao longo desse nosso ano de estudos aí várias vezes também, que é o agravo interno. Mas antes do agravo interno, ou antes de a lei processual prever textualmente o agravo interno, houve uma época em que o pronunciamento do relator, né, não era recorrível de acordo com a lei processual, né? Na verdade, lá atrás, a lei processual não admitia que o relator decidisse monocraticamente, a não ser em situações bem excepcionais. Com o passar dos anos, a competência do relator para ele decidir monocraticamente foi se ampliando, mas na lei processual, no Código de Processo Civil. Mas antes de a lei processual prever isso, regimentos dos tribunais previam isso. Então, lá atrás, né, o movimento tendente a ampliar os poderes do relator para que o relator decidisse monocraticamente, surgiu não por conta do Código de Processo Civil, mas surgiu por alterações dos regimentos dos tribunais. Lembra que eu falei, inclusive na aula passada, né, que o relator é considerado como uma espécie de porta-voz do órgão colegiado? Isso hoje, que está ali no artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015, de uma maneira bastante explícita, ok, que é com alguns requisitos, mas está bastante explícito isso. Isso, de certo modo, já era adotado no Código de Processo Civil de 73, na sua redação final,
por conta do que dispunha o 557 do Código Revogado, mas lá atrásão não era tão, digamos, tão amplo assim, mas os regimentos foram prevendo situações em que o relator poderia decidir sozinho. Interessante, porque você poderia dizer o seguinte, que isso seria inconstitucional, né? Porque, já pensou, você tirar o poder da turma, o poder da Câmara, analisar, isso não violaria o duplo grau de jurisdição? Por quê? Porque o órgão colegiado, diz o professor Barbosa Moreira, o órgão colegiado é o juiz natural do recurso. Então, quando eu tenho o direito de recorrer, um dos fundamentos do direito de recorrer está na circunstância de que espera-se que no tribunal, né, haverá uma reanálise do caso ou da decisão, enfim, por um órgão colegiado. Então, espera-se que qualitativamente a decisão seja melhor. Por isso que se diz que o órgão colegiado é o juiz natural dos recursos. Né? Tem uma obra muito boa para quem quiser se aprofundar, tem um professor chamado Oreste Nestor de Souza Laspro, que fala sobre duplo grau de jurisdição, né? E que desenvolve também com mais vagar e profundidade esses conceitos. Então, sob esse ponto de vista, se, por um lado, a norma do regimento do tribunal pode falar sobre a competência dos órgãos que a integram, e o relator é um desses órgãos, por outro lado, o regimento do tribunal não poderia impedir o acesso ao órgão colegiado. Entendam isso. Então, gradativamente, os regimentos dos tribunais, todos os tribunais, Supremo, STJ, tribunais dos estados, tribunais regionais federais, lá atrás, foram ampliando os poderes do relator. Por outro lado, contudo, eu não posso impedir o acesso ao órgão colegiado, porque isso seria inconstitucional. Tem até decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Eu peço a vocês, aqueles que já têm o meu livro, ou se não tiverem, que pesquisem também em outros autores, o princípio da colegialidade, né? Quando a gente fala ali do princípio da colegialidade. Então, essa ideia é muito presente. E o Supremo Tribunal Federal falou sobre isso. Ele disse, olha, não é inconstitucional, né, a atribuição de competência ao relator para decidir monocraticamente, desde que se preveja um acesso ao órgão colegiado, né, de que faz parte o próprio relator. Mas como é que eu teria esse acesso? Os regimentos começaram a prever, além de se atribuir poder ao relator para decidir monocraticamente, os regimentos começaram a prever um recurso contra a decisão do relator, né? E daí isso teve uma maior bronca lá atrás, né? O professor Nelson Neri, por exemplo, eu lembro de ter assistido aulas dele já há muito tempo, em que ele achava isso um absurdo, uma aberração, onde já se viu o regimento de tribunal criar recurso. Mas os regimentos dos tribunais falavam de um agravo contra a decisão do relator. Esse agravo cabível contra a decisão do relator, pessoal, importante, não era previsto na lei processual, no Código de Processo Civil, certo? Não era previsto numa lei ordinária, numa lei federal ordinária. Era previsto apenas no regimento interno. Daí a origem do nome agravo regimental. Então vocês, se já não ouviram falar, certamente ouvirão falar muitas vezes do agravo regimental. Hoje, o Código de Processo Civil de 2015, ele, de alguma maneira, ele tentou resolver esse dilema. Ali, quer ver o artigo, deixa eu achar aqui que já vou colocar na tela para vocês. O artigo 1070 do Código de Processo Civil, ciente desse problema, o legislador, no artigo 1070 do Código de Processo Civil, né, quando ele foi falar da matéria, desculpa aí, né? Vejam, ele disse o seguinte, 1070, é de 15 dias o prazo para interposição de qualquer agravo previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal. Então, se de repente alguém
perguntar para vocês, né? Talvez ali o juiz, o advogado, promotor com quem você trabalha, mas por que esse negócio aqui, né? Que esse agravo regimental? Você vai explicar para ele, assim, olha, lá atrás os regimentos começaram a aumentar os poderes do relator, mas para não cair na inconstitucionalidade de não haver acesso ao órgão colegiado, os próprios regimentos passaram a prever uma espécie de agravo. E esse agravo, pessoal, no dia a dia passou a ser chamado de regimental. Se você pesquisar aí nos sites dos tribunais em geral e escrever ali, entre aspas, agravo regimental, vocês vão encontrar um monte de decisões. Inclusive, até hoje, muita gente chama o agravo do 1021, que agora se chama agravo interno, está na lei, textualmente, agravo interno. Muita gente até hoje chama este agravo de regimental, mas não é mais regimental. Por que não é mais regimental? Porque agora é previsto em lei. Ah, professor, mas pode acontecer de o regimento de algum tribunal prever um outro agravo ou outra hipótese de cabimento do agravo no regimento que não está no CPC? Pode até acontecer, e daí a gente vai ter que discutir se isso é constitucional ou não. Porque se você observar o artigo 22, inciso 1º, se você observa os artigos 125 da Constituição Federal, você vai perceber que os tribunais, eles devem dispor sobre a competência dos seus órgãos, mas ele não pode criar recurso, extinguir recurso, tá bom? Essa é a primeira observação. Então, recurso é tema de lei, direito federal lato sensu. Quando eu falo lei federal, compreende-se aí também, evidentemente, a Constituição Federal, né? Então, pode a Constituição Federal criar ou extinguir recursos, pode uma emenda constitucional modificar o cabimento de um recurso, criar um requisito adicional para um recurso. Foi o que aconteceu, por exemplo, no caso do artigo 102, parágrafo 3º, a gente vai falar bastante, isso aqui é muito importante, sabe, pessoal? Achei aqui, ele sumiu. Deixa eu achar de novo, vou colocar na tela para vocês lerem. Aqui, ó, 102, parágrafo 3º do Código da Constituição Federal. Vejam. Né? Que estabelece que no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. Então, com isso, restringiu-se ainda mais, isso foi a reforma em 2004, percebam, incluída pela emenda constitucional 45 de 2004, né? Então, com isso, restringiu-se ainda mais o cabimento do recurso extraordinário. Daí você diria, mas, professor, você acabou de falar que tem que ser por lei federal? Veja, é competência da União, né? Então, nada impede que, além da lei federal, a própria Constituição crie ou extinga recursos. O que não pode haver, sei lá, é uma lei municipal falando disso. Veja, pessoal, isso é relevante, por quê? Porque o artigo 24 da Constituição, né? Artigo 24 da Constituição, travou aqui o meu computador. Vamos ver se eu consigo chegar aqui rápido para mostrar para vocês. Porque o artigo 24 da Constituição, ele estabelece a competência, veja, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, então é competência concorrente desses órgãos aqui. E um dos assuntos é procedimentos em matéria processual. Veja, então, por exemplo, qual seria um assunto aqui de procedimento em matéria processual? Lugar do protocolo do agravo de instrumento. Protocola na comarca em que do juízo em que foi proferida a decisão, protocola lá no tribunal, protocola, pode postar, pode enviar pelo correio. Então, são os assuntos relacionados a aspectos eminentemente procedimentais, tá certo? Parêntese, aqui uma observação já de índole constitucional. O Supremo Tribunal Federal tem uma interpretação muito restrita sobre o inciso 11, tá? Sobre esse tema. Então, por exemplo, hoje, tanto no Código de Processo Civil quanto no Código de Processo Penal, se prevê a possibilidade de se fazer audiência por videoconferência. Aliás,
Mesmo antes da pandemia, isso já era admitido pela lei processual, embora pouco empregado. Mas, lá atrás, pessoal, houve leis estaduais que previram isso. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que essas leis estaduais que admitiam audiência por videoconferência, elas eram inconstitucionais, porque isso não seria um mero procedimento em matéria processual. Isso seria tema de direito processual, né, propriamente dito. Né? Então, vejam que essa distinção que vocês estudam na faculdade, sobre essa distinção entre processo e procedimento, não é algo meramente teórico, tem muita relevância prática mesmo, né? Ok? Então, veja, primeiro ponto que me parece relevante destacar, só um segundinho, Matheus. Primeiro ponto que me parece interessante destacar, eu já vou abrir aqui para o Matheus fazer a pergunta, né? Diz respeito a esse item que eu coloquei ali no começo, né? Recursos, cabimento, etc., efeitos, como nós veremos também, né? Isso tudo é tema de lei federal, aí incluída, naturalmente, a norma constitucional. Regras regimentais, a rigor, podem dispor sobre a competência dos órgãos que compõem o tribunal. Né? Pode suceder, embora isso seja de constitucionalidade questionável, que o regimento do tribunal preveja um recurso, como aconteceu com o agravo regimental. Né? Isso foi alvo de muitas críticas na doutrina, lá atrás. Né? De todo modo, hoje, me parece haver pouco espaço para isso, tendo em vista que o antigo agravo regimental foi quase que totalmente absorvido, né, pelo agravo interno. Vamos falar na sequência de recorribilidade e adequação. O que significa isso? Aliás, salvo engano, eu devo ter comentado com vocês num dos encontros anteriores, talvez até no encontro de ontem mesmo, que alguns autores não usam a expressão cabimento, né, para se referir a esse requisito. Alguns autores usam apenas e tão somente a expressão adequação. Mas cabimento abrange dois fenômenos, né? O cabimento diz respeito, sim, né, à adequação, mas antes disso, diz respeito à ideia de recorribilidade. Né? Então, saber se o pronunciamento é recorrível. Né? E nós temos pronunciamentos que não são recorríveis no contexto brasileiro. Né? O melhor exemplo, que é o exemplo típico, é o do despacho. Né? O despacho não é recorrível, pessoal, porque ele não tem conteúdo decisório. Se, ainda que o juiz chame aquilo de despacho, ainda que o relator chame aquilo de despacho, se aquele pronunciamento dele tem conteúdo decisório, trata-se de uma decisão. Pode ser uma decisão interlocutória, pode ser uma decisão monocrática do tribunal. Então, o nome pode até induzir em erro a parte, mas não é a denominação dada ao pronunciamento que define a sua natureza jurídica. O que importa é o seu conteúdo. Então, a gente pode estar, por exemplo, diante de uma decisão interlocutória indevidamente chamada pelo juiz de despacho. Os despachos são irrecorríveis porque não tem conteúdo decisório. Rigorosamente é isso. Né? Como esse pronunciamento não tem conteúdo decisório, considera-se que ele é insuscetível de causar prejuízo às partes. Logo, irrecorrível. Né? Daí, então, a explicação para que os despachos não sejam impugnáveis por qualquer tipo de decisão, por qualquer tipo de recurso. Né? Nós vamos ver outras situações relativamente polêmicas, nós vamos ver algumas restrições que, inclusive, a meu ver, são indevidamente concebidas na jurisprudência, que levam a que não se admita recurso, por exemplo, de embargos de declaração em determinados casos, né? Então, há algumas restrições indevidas, especialmente impostas pela jurisprudência, ao cabimento de determinados recursos. Nós vamos falar isso gradativamente, mas neste momento, o que a mim me parece importante é a gente deixar bastante claro que o cabimento do recurso significa, né, a possibilidade de impugnação de acordo com a lei, e, segundo lugar, aí sim a adequação. O que significa a adequação? Você, a parte recorrente, se valer do recurso apropriado, do recurso estabelecido
né, pelo sistema jurídico como aquele recurso que deve ser empregado naquele caso. Ok? Vejam, a gente poderia dizer, eu mesmo, por exemplo, quando eu escrevo sobre isso nos meus livros, eu sou extremamente favorável ao aproveitamento dos atos processuais. Eu sou bastante favorável a que, inclusive, quando a gente trabalhou no anteprojeto do Código de Processo Civil, a gente queria eliminar a denominação apelação e agravo de instrumento, a gente queria eliminar essas distinções, a gente queria simplificar ainda mais, né, o sistema recursal, mas não foi o que acabou preponderando. A lei processual é bastante, me parece, salvo situações bem pontuais, mas a lei processual é bastante clara quanto às hipóteses de cabimento de um e outro recurso, e a jurisprudência, pessoal, é bastante severa quanto à possibilidade de a parte optar pelo recurso equivocado, não se admitindo daí então a possibilidade de correção, a possibilidade de emenda. Exemplo, pensem comigo no seguinte exemplo: o juiz, num processo em que o autor pediu rescisão do contrato, né, que o juiz decretasse a rescisão do contrato, e além disso que o juiz condenasse o réu ao pagamento de indenização por perdas e danos, o juiz considerou que o primeiro pedido, em relação ao primeiro pedido, não haveria mais controvérsia. Então, o primeiro pedido de rescisão do contrato poderia ser julgado desde logo, com base no 356 do CPC. Daí o juiz vai lá, profere um pronunciamento, julga procedente o pedido, decreta a rescisão do contrato e determina o prosseguimento do processo, né, para se decidir sobre a indenização por perdas e danos, que é a outra ação cumulada, o outro pedido. Eis que a parte, neste caso, equivocadamente, interpõe recurso de apelação. Vejam, pessoal, nesse caso, a lei é bastante clara, né? Vou colocar aqui na tela para vocês, inclusive, para que isso fique bem registrado. A lei é bastante clara no sentido de que o recurso cabível contra o pronunciamento assim proferido, né, é o recurso de agravo de instrumento. Né? Nós estamos falando aqui do julgamento antecipado parcial do mérito, né? Então, eu citei aqui a hipótese em que um dos pedidos formulados mostrou-se incontroverso, ou poderia estar em condições de imediato julgamento, né? O artigo 355, que trata do julgamento antecipado do pedido, né? Nesse caso, se o juiz julga só um dos pedidos e determina o prosseguimento do processo em relação ao outro pedido, veja, de acordo com o parágrafo 5º desse mesmo dispositivo, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Então, a lei é clara no sentido de que, neste caso, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Aí, então, eu pergunto para vocês, e se a parte, por equívoco, qualquer equívoco, e se a parte, neste caso, opta pela apelação, né? Interpõe o recurso de apelação? Vocês acham que o tribunal vai ser bacaninha e vai receber a apelação como se fosse agravo de instrumento? A resposta, pessoal, a tendência é a resposta ser negativa. Em hipóteses como a que eu acabei de exemplificar, em que a lei é extremamente clara quanto ao recurso cabível, está lá no texto do artigo 356, que a decisão proferida naquela hipótese é impugnável por agravo de instrumento. Nesse caso, se diz o seguinte, que a opção por um outro recurso configura erro grosseiro. A opção por um outro recurso configura erro grosseiro, tá certo? Então, a gente vai falar disso mais um pouquinho um pouquinho mais para frente, quando falarmos de fungibilidade recursal. Então, eu só queria registrar aqui nesse começo que a definição do recurso cabível não é um mero capricho. Tá, ok, quando eu escrevo, quando vocês escreverem seus trabalhos acadêmicos, a gente pode até criticar isso,
Poxa, a jurisprudência deveria ser mais tolerante, mais flexível, etc. Ok, tudo bem, mas a jurisprudência não é. Então, compreender com a maior precisão, a maior correção possível, quando é que cabe um, quando é que cabe outro recurso, né, é indispensável. Não contem com a tolerância, não contem com o beneplácito, não contem com a simpatia. A jurisprudência é bastante restritiva quanto a isso. Então, se você opta pela apelação quando cabe agravo de instrumento, se você opta pelo agravo de instrumento quando cabe apelação, e assim sucessivamente, cuidado. A tendência é o teu recurso não ser admitido em razão da não observância desse requisito, o cabimento. Tá bom? Já falamos, né, várias vezes, inclusive recorrendo a dispositivos do Código de Processo Civil, e nós faremos isso outras vezes, falando quando é que cabe apelação, quando é que cabe agravo de instrumento, e assim sucessivamente. Mas antes de a gente fazer isso, eu queria prosseguir aqui com vocês com outro conceito que me parece fundamental, que diz respeito à distinção entre recurso de fundamentação livre e recurso de fundamentação vinculada. Recurso de fundamentação livre e recurso de fundamentação vinculada. Qual o interesse em a gente fazer essa distinção entre recurso de fundamentação livre e recurso de fundamentação vinculada? Pessoal, quando estiver diante de recurso de fundamentação vinculada, o cabimento do recurso ele é restrito. O cabimento do recurso é restrito. Então, em se tratando de recurso de fundamentação livre, o cabimento, né, ele é mais amplo, porque eu posso impugnar um pronunciamento judicial utilizando ou arguindo, né, empregando qualquer fundamento. Então, por exemplo, o recurso de apelação é o recurso cabível contra a sentença. Com base em quais fundamentos? Quaisquer fundamentos. Então, eu posso usar a apelação dizendo, interpor a apelação dizendo que o juiz errou em relação às provas. Eu posso interpor a apelação dizendo que o juiz proferiu uma decisão obscura. Eu posso interpor a apelação, então é um vício de atividade, né? Eu posso interpor a apelação alegando que o juiz errou na apreciação do direito estadual, do direito municipal. Então, vejam, eu posso discutir no recurso de apelação qualquer tipo de vício existente na sentença. O recurso de apelação é um recurso de fundamentação livre. Agora, eu tenho recursos que são recursos de fundamentação vinculada. Alguém se arriscaria a citar algum exemplo de recurso de fundamentação vinculada? O agravo de instrumento. Agravo de instrumento? Veja, o agravo de instrumento ele é cabível apenas nas hipóteses previstas em lei. Mas, nos casos em que ele é previsto, nos casos em que ele é admissível contra aqueles pronunciamentos, a fundamentação é livre, no sentido de que eu posso alegar qualquer tipo de vício, né? Então, aqueles exemplos que eu dei para a apelação valem para o agravo de instrumento. Então, eu posso interpor agravo de instrumento se aquela decisão for recorrível, certo? Se aquela decisão interlocutória, melhor dizendo, for impugnável por agravo de instrumento, eu posso contra ela alegar qualquer tipo de vício. Muito boa observação essa que vocês fizeram. Quem fez? Foi você, Marina? Muito boa observação. Porque, veja, o que é que sucede em relação ao agravo do instrumento? O legislador, aliás, o artigo 1015 do CPC, eu acho que é o pior fracasso do Código de Processo Civil de 2015, né? O artigo 1015 do CPC é exemplo de como o legislador, ele às vezes se acha assim um sujeito que sabe tudo, sabe do presente e do futuro. Ele tem condições de prever de antemão todas as situações em que a parte terá que recorrer desde logo contra uma decisão. Daí o legislador, lá no artigo 1015, estabeleceu um rol de decisões que podem ser impugnadas por agravo de instrumento, né? Então, decisão interlocutória do juiz que inverte o ônus da prova, impugnável por agravo de instrumento. Mas não está escrito ali que a decisão do juiz que indefere uma prova é impugnável por agravo de instrumento. Não tem muita lógica isso, né? Ok, o legislador, ele acredita que a parte poderá discutir essa decisão interlocutória na apelação,
Essa é a ideia do legislador. Quando ela apelar contra a sentença, ela poderá discutir aquelas decisões interlocutórias anteriores à sentença e que não eram impugnáveis por agravo de instrumento. Agora, imaginem uma hipótese em que cabe o agravo de instrumento. Então, o agravo de instrumento é cabível contra a decisão interlocutória de mérito. O agravo de instrumento é cabível contra uma decisão interlocutória que deferiu ou indeferiu uma tutela provisória. Quando eu interpuser meu agravo de instrumento, eu poderei empregar qualquer fundamento, né? Então, eu posso dizer que a decisão do juiz que indeferiu uma liminar, ela é obscura. Eu posso dizer que ela não é fundamentada. Eu posso dizer que ela apreciou maus fatos. Eu posso dizer que ela violou uma lei municipal. E assim sucessivamente, né? Eu quero dizer, nesses casos, que os fundamentos de que eu posso me valer no meu recurso são delimitados pela lei. Agora, eu pensei aqui na jurisprudência, pessoal, alguns exemplos de recurso de fundamentação vinculada para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Primeiro, eu quero citar aqui para vocês, quero ler com vocês, alguns dos dispositivos que tratam do tema. Então, primeiro exemplo, o recurso de embargos de declaração. Recurso de embargos de declaração. O recurso de embargos de declaração, ele é um recurso sui generis. Em relação aos embargos de declaração, a gente tem uma disciplina peculiar, praticamente diferente de tudo o que acontece em relação aos demais recursos, né? O recurso de embargo de declaração, de acordo com a lei, cabe contra qualquer pronunciamento judicial, né? Contra qualquer decisão judicial. Veja, pessoal, ainda nesse contexto do cabimento, a gente vai ver que tem situações em que a jurisprudência é no sentido de que não caberia embargo de declaração. A gente vai criticar isso mais adiante, mas é importante que vocês saibam disso. De todo modo, apesar de a lei dizer que cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial, o que a lei processual fez? Estabeleceu expressamente quais os possíveis fundamentos dos embargos de declaração. Então, eu posso me valer dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, que para muita gente os vícios são idênticos, contradição e obscuridade. Eu acho que não, mas, né? Só que a questão também não tem importância, porque afinal a lei processual previu os dois, de todo modo, né? Suprir omissão, corrigir erro material. Veja, se num caso concreto, você é advogado da parte, você é advogada da parte, você percebe que o juiz proferiu uma decisão interlocutória que, exemplo, deferiu uma liminar de reintegração de posse. Mas você entende que o juiz fundamentou, embora formalmente a decisão tenha sido corretamente fundamentada, o juiz violou um dispositivo do Código Civil relacionado à posse. Ou o juiz, apreciando as provas que estavam ali nos autos, né, ele deu mais importância a uma do que a outra. De todo modo, você está diante de uma situação em que, a seu ver, o juiz tem que reformar, aquela decisão tem que ser reformada. Daí você vem nos embargos de declaração, faz toda uma petição dizendo assim, não, excelência, veja, eu aleguei isso. Vossa Excelência considerou isso, mas deveria ter considerado melhor, considerou aquilo e tal. E veja, Vossa Excelência, né, ao decidir dessa maneira, violou o artigo tal do Código Civil, violou a função social da propriedade. Vem pela presente requerer, né, seja dado provimento ao meu recurso de embargos de declaração e reformada a decisão embargada. Pergunta-se, isso que eu acabei de fazer, isso que eu, advogado, acabei de fazer aqui, está correto? Resposta é negativa. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada que só podem ser empregados para se alegar a ocorrência dos vícios de atividade que estão descritos no artigo 1022. Os embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada. Eu só posso empregá-los para alegar os vícios de atividade, errores improcedendo, portanto, que estão descritos no artigo 1022. Eu não posso opor embargo de declaração requerendo a reforma da decisão.
Tá certo? Eu não posso opor embargo de declaração como se fosse uma apelação, por exemplo, como se fosse um agravo de instrumento. Os embargos de declaração têm uma finalidade específica. Daí alguém de vocês poderia dizer assim, mas espera aí, Medina, você não disse um tempo atrás que poderia haver efeitos infringentes, né? O que são efeitos infringentes? Atenção, pessoal, não estou falando de embargos infringentes, eu estou falando de efeitos infringentes, né? Efeitos infringentes, também chamados de efeitos modificativos, são efeitos indiretos, tá certo? Efeitos que acontecem por ocasião do acolhimento dos embargos de declaração, né? Em razão de um dos vícios do artigo 1022. Então, você não entra com os embargos de declaração pedindo a reforma da decisão, mas a decisão pode ser modificada a depender, né, do que se tiver alegado nos embargos de declaração. Exemplo, o réu, na contestação, alegou um monte de matérias, dentre outras matérias, ele alegou prescrição. E o juiz analisou tudo, menos prescrição. Passou batido, por alguma razão ali, a sentença foi omissa, né, quanto à alegação de prescrição e julgou procedente o pedido e condenou o réu. O que é que você, réu, vai fazer? Você vai opor embargos de declaração, alegando que a sentença é omissa sobre a alegação de prescrição. Aí o juiz vai ter que analisar a prescrição, vai ter que analisar esse assunto. E pode suceder que o juiz, analisando esse assunto, ele conclua que, de fato, houve prescrição. Aí, consequentemente, ele vai ter que modificar a decisão, tá certo? Porque ele vai ter que proclamar a prescrição. Mas percebam, o efeito modificativo, pessoal, o efeito modificativo decorrente, né, do acolhimento dos embargos de declaração é indireto. Isso não pode corresponder ao, aspas, primeiro pedido. Isso não pode ser o objetivo imediato dos embargos de declaração. Então, essa aqui é a página do STJ. Então, vejam, eu pesquisei ali por cabimento e recursos de fundamentação vinculada. A primeira decisão que está aí na tela para vocês, né, é uma decisão que fala exatamente disso, né? Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Percebam que interessante, aqui ele cita o artigo 619 do Código de Processo Penal, que é muito parecido com o artigo 1022 do Código de Processo Civil. A ideia é a mesma, né? Então, vejam, eu tenho que encaixar o cabimento do meu recurso nessa hipótese prevista em lei. Então, o cabimento do recurso de fundamentação vinculada, ele é mais restrito. Vejam outro exemplo aqui. O recurso especial, né? Nesse julgado, esse outro julgado, também recente, né? Depois vocês... Não vou ficar lendo todos os detalhes do julgado, não. Depois vocês podem passar o vídeo de maneira mais vagarosa, se quiserem, para pegar o número das decisões, tá bom? Então, nesse julgado, como vocês percebem, né, ele diz exatamente isso, né? Olha, o recurso especial é recurso de fundamentação vinculada. Para o seu conhecimento, é imprescindível que o recorrente desenvolva argumentação própria associada à impugnação direta, e assim sucessivamente, né? O outro exemplo, aqui, o recurso de embargos de divergência, né? O recurso de embargos de divergência ostentam característica de recurso de fundamentação vinculada, os quais exigem, como pressuposto indispensável, a demonstração da divergência entre seções e turmas. Deixa eu pegar os dispositivos desses dois recursos. Os embargos de divergência estão aqui no artigo 1043. Embargos de divergência estão no artigo 1043, né? Então, vejam, embargável, embargos de divergência. É embargável o acórdão de órgão fracionário, daí vem, que se encartar em uma das situações descritas nos incisos do artigo 1043. Isso significa recurso de fundamentação vinculada. Então, eu não posso opor embargos de divergência alegando qualquer coisa. Eu não posso opor embargos de divergência contra o acórdão da terceira turma do STJ, dizendo que a terceira turma do STJ errou. Não. Eu tenho que interpor embargos de divergência contra o acórdão da terceira turma do STJ, dizendo que esse acórdão divergiu de outra turma,
ou melhor, do acórdão de outra turma, ou de outro órgão colegiado. Isso significa recurso de fundamentação vinculada. Percebam, pessoal, aqui, como é nítido no texto da lei, que, nesses casos, o recurso tem cabimento mais restrito, né? Um outro exemplo, agora, na Constituição Federal, até para citar ali, para exemplificar o que está num dos julgados que a gente acabou de mencionar, diz respeito ao recurso especial. Então, o cabimento do recurso especial está na Constituição Federal. Vejam, o artigo 105, né, da Constituição Federal estabelece que compete ao STJ, daí vem ali competência originária, depois vem o recurso ordinário, que não é o nosso exemplo agora, e depois recurso especial. Percebam aqui também, pessoal, e aliás, esse aqui é muito importante, assim como os embargos de declaração, muito provavelmente vocês vão usar bastante recurso especial. Os embargos, o recurso especial, né? Os embargos de divergência em recurso especial, ainda que vocês tendam a usá-lo, certamente vai ser em quantidade menor, né? Agora, percebam como o recurso especial tem o cabimento mais restrito. Quando é que cabe o recurso especial? Né? Compete ao STJ julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais e tribunais dos estados do Distrito Federal. Ou seja, turma recursal dos juizados não está aqui. Quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal, etc. Aliás, as alíneas B e C são desdobramentos da alínea A. O que sempre tem que estar em jogo aqui é a interpretação da norma federal. Com isso, com essa afirmação que eu acabei de fazer, a que conclusões a gente pode chegar? Se eu digo, cabe isso aqui só para discutir norma federal, significa que não cabe para discutir assuntos que não sejam de direito. Então, não cabe recurso especial para discutir fatos, para discutir provas, para discutir interpretação de cláusula contratual, né? Então, não cabe recurso especial se eu digo assim, olha, o Tribunal de Justiça do Paraná deu mais valor ao depoimento do José do que ao depoimento do Antônio, deu mais valor ao depoimento da Maria do que ao depoimento da Josefina, e por isso está errado. Não, isso aí seria pedir ao STJ para o STJ reapreciar provas, reapreciar fatos, e o STJ não faz isso. Aliás, vocês vão se lembrar, numa das aulas anteriores, lá atrás, eu acho que bem no começo, quando eu falava das funções dos tribunais, etc., eu disse, olha, tem tribunais e tem recursos a esses tribunais dirigidos que têm uma finalidade específica. No caso do recurso especial, a semelhança do recurso extraordinário, é a uniformidade da inteligência da norma federal. Então, não faz sentido pedir para o STJ revisar provas, porque isso não tem nada a ver com a finalidade do STJ e assim também do recurso especial. Então, aqui também estamos diante de um recurso de fundamentação vinculada, tá certo? Então, se couber agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que deferiu uma liminar, que indeferiu uma liminar, que determinou a inversão do ônus da prova, uma decisão interlocutória de mérito, enfim, qualquer das hipóteses que estejam nos incisos do artigo 1015, e qualquer outra hipótese que, por causa da tese da taxatividade mitigada, né, dê ensejo à admissibilidade do agravo de instrumento, certo? Você poderá empregar qualquer fundamento nas razões de agravo de instrumento. Né? Então, por isso, ele é um recurso de fundamentação livre. Ou seja, os fundamentos que você pode empregar no agravo de instrumento, eles não são limitados. O agravo de instrumento, ele tem o seu cabimento limitado por outras razões, né? Porque a lei define que decisões interlocutórias são impugnáveis por agravo de instrumento. Agora, ao me valer do agravo de instrumento, eu posso alegar qualquer matéria. Eu posso dizer que o juiz errou em relação aos fatos, eu posso dizer que o juiz errou em relação ao direito, eu posso dizer que o juiz errou em relação ao direito municipal, estadual, federal. Então, não há limites quanto à fundamentação do agravo de instrumento. Então, falamos aqui de recurso de fundamentação livre e recurso de fundamentação vinculada, e mostramos que, em razão de a lei exigir, não é, para que o recurso seja admissível, que ele se valha de determinados fundamentos, o cabimento dele também acaba sendo restrito. Então, voltando ali ao recurso especial, não é qualquer acórdão que pode ser impugnado por recurso especial.
mas apenas o acórdão que tenha em seu bojo tema de direito federal. Né? Então, não é qualquer acórdão, tá certo? É nesse sentido. Né? Então, alguém pode dizer assim, contra decisão final do Tribunal de Justiça do Paraná, cabe recurso especial? Não necessariamente. Eu mesmo, na advocacia, eu completei agora 26 anos de advocacia, eu já vi um monte de situações que, às vezes, o advogado traz para o nosso escritório para a gente fazer só o recurso especial, que não cabe recurso especial. Então, não é qualquer acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, de São Paulo, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ainda que seja a última decisão, que seja suscetível de ser proferida naquela instância, não é qualquer acórdão, mas apenas o acórdão que trate de tema de direito federal, ou seja, não é tema de fato, não é tema de direito local, não é tema de direito constitucional, porque tema de direito constitucional seria cabimento de recurso extraordinário, percebam? Então, somente se encaixar dentro desses fundamentos é que o recurso será cabível, tá bom? Prosseguindo, um outro conceito fundamental, pessoal, um outro conceito relevante, diz respeito a esse outro item que está aqui na tela, que é unirrecorribilidade. Unirrecorribilidade. Ou singularidade, ou unicidade recursal. Singularidade, unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade recursal. Qual expressão é a correta? Qual dessas expressões é a correta? Tanto faz. Vocês vão ver gente na doutrina usando uma, gente na doutrina usando outra, na jurisprudência a mesma coisa. Mas o que é que isso significa? Grosso modo, que contra cada pronunciamento cabe apenas uma decisão. Aí singular, né? Singularidade, unicidade, unirrecorribilidade. Então, como princípio, como regra, contra cada pronunciamento cabe apenas uma decisão. Exemplo. O juiz proferiu uma decisão. O juiz aqui de Maringá, da Vara Civil X, proferiu uma decisão. Daí você vai recorrer. Você diz assim, estou na dúvida, posso fazer agravo de instrumento e apelação ao mesmo tempo? Resposta, não. Ou cabe apelação, ou cabe agravo de instrumento. Ok? Então, de acordo com o princípio da unicidade, ou singularidade, ou unirrecorribilidade, contra cada pronunciamento cabe um recurso. Não cabem 2 ou mais recursos concomitantemente. E nem sucessivamente. Eu recebi ontem uma consulta de um colega, né, muito preocupado, porque no caso do processo dele, caberia apelação. Olha bem o que aconteceu no caso dele, é um caso real. Caberia apelação e foi protocolado agravo de instrumento. Daí o advogado percebeu o erro. Ele falou assim, putz, né, foi interposto agravo de instrumento contra uma sentença. Não sei por que razão, se ele não leu direito, ou ele foi induzido em erro, mas o fato é, ele interpôs agravo de instrumento contra uma sentença. Daí ele percebeu e viu que o prazo de 15 dias não tinha acabado ainda. Daí ele foi lá e protocolou uma apelação. Entenderam o raciocínio? Então, saiu uma decisão do juiz. Imagina, o juiz da primeira civil aqui de Maringá proferiu uma decisão. Daí eu sou advogado. Eu olho para a decisão, não tem a menor dúvida, eu vou protocolar agravo de instrumento contra a decisão. Daí, olhando direito aquilo que eu fiz, eu digo, putz, o recurso cabível seria outro, seria apelação, e eu entrei com agravo de instrumento. Ou vice-versa. O resultado vai ser o mesmo. Pergunta, isso é possível? Sabe que não é? De acordo com a jurisprudência pacífica, no sentido de que não é. Eu, pessoalmente, critico isso. Eu acho que o CPC ele é favorável a que a gente possa emendar a petição de recurso. É uma opinião pessoal minha, tá? É uma opinião pessoal minha. Eu até escrevo isso, desde o início. Eu sempre defendi isso. Mas, a jurisprudência... Eu até registro isso. Falo assim, olha, a meu ver, o código autoriza isso, mas a jurisprudência é pacífica no sentido oposto. De que se cabe apelação e você entra agravo de instrumento, não adianta apelar depois. Ou se cabe agravo de instrumento e você protocola a apelação, não adianta agravar de instrumento depois, ainda que houvesse prazo, em tese. Estão conseguindo entender o exemplo? Então, veja, a decisão proferida no D1 do prazo aqui. Vamos lá.
não vou falar. O juiz proferiu a decisão. No que seria o 10º dia do prazo, você foi lá e interpôs a apelação. Era cabível o agravo do instrumento. Você pode se valer desses últimos, aspas, 5 dias que você teria de prazo para interpor o recurso correto? Resposta, não. Por quê? Alguém se arrisca a dizer? Porque, veja, pessoal, vocês quando estudaram preclusão, vocês viram que tem 3 tipos de preclusão. A mais comum delas, qual que é? Preclusão temporal. Perdi o prazo. Preclusão temporal, perdi o prazo. Então, o prazo para agravar do instrumento é de 15 dias. Do 16º dia em diante, meu agravo do instrumento seria já intempestivo. Então, preclusão temporal. Tem a preclusão lógica. O que é preclusão lógica? A prática de um ato contraditório ao outro que você deseja praticar. Então, a gente vai estudar isso mais para frente, quando falarmos de um dos outros requisitos dos recursos, que a anuência tácita à decisão impede o recurso. Então, veja, o juiz diz assim, olha, intime-se a parte para apresentar, sei lá, as provas ou os documentos ou fazer alguma coisa, né? E a parte vai lá e fala assim, beleza, excelência, está aqui. A parte pode recorrer depois? Não, porque ela anuiu, ainda que tacitamente, aquela decisão, né? Isso, se ele quisesse recorrer depois, isso seria um comportamento contraditório àquele anterior. Né? Perceba que se encaixa naquela proibição de venir e contra factum proprium também, né? Preclusão lógica. E a preclusão consumativa? Preclusão consumativa é quando você pratica o ato que você deveria praticar. E uma vez praticando esse ato, você já consuma o ato. Né? Então, preclusão consumativa se dá, como diz o nome, com a consumação do ato. Então, o que é que você pode fazer contra a decisão? Recorrer. Você recorreu? Recorreu, acabou. Uma vez interposto o recurso, né, ainda que você tenha interposto o recurso errado, de acordo com a jurisprudência, exauriu-se o direito de recorrer contra aquela decisão. Então, se a parte percebe que usou o recurso errado, não pode, ainda que houvesse prazo em tese, porque não há mais, porque pensem comigo aqui, para essa orientação, se você protocolar o recurso no 10º dia do prazo, não tem mais prazo, porque exauriu o direito de recorrer. Entendeu o raciocínio? Né? Então acabou, não tem mais prazo para recorrer. Então não adianta falar, eu tenho mais 5 dias. Não tem mais 5 dias, porque quando você protocolou o recurso, você já esgotou o direito de recorrer. Tá certo? Isso, pessoal, é uma das consequências do assim chamado princípio da unicidade ou unirrecorribilidade ou singularidade recursal. Eu também trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Vocês, inclusive, vão perceber, pessoal, preste atenção no modo como eu pesquiso, não porque o modo como pesquiso é melhor, tá certo? O modo como pesquiso jurisprudência é melhor, mas porque isso pode servir para vocês como, eventualmente, como exemplo, né? Claro que espero que vocês aperfeiçoem isso e sejam muito melhores que eu, né? Para fazer pesquisa de jurisprudência. Mas eu faço pesquisa assim, né? Então, vejam, aqui esse julgado fala dessa questão da unirrecorribilidade, né? Olha aqui, ó. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirmou-se no sentido de que a interposição de 2 recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão, inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. Né? Então, o segundo recurso, né, não é admissível, porque você, quando interpôs o primeiro, você já esgotou esse direito. Né? Deixa eu achar aqui outra que esteja. Vamos ver se eu acho outra bem na veia aqui. Olha aqui, ó, que legal. Interposição de 2 agravos internos. Parte foi lá, tinha uma decisão monocrática do relator. A parte entrou com um agravo interno e depois entrou com outro. Né? Pode até acontecer, eventualmente pode até acontecer de ser um escritório grande, né? Daí 2 pessoas estão fazendo o mesmo prazo, os 2 fazem protocolo por equívoco. Nesse caso, o segundo recurso é inadmissível, né? Deixa eu achar aqui mais, vamos ver se a gente tem mais alguma decisão que mereça ser
lembrada, mencionada, ali de processo penal, né? Eu disse a vocês várias vezes que os princípios são praticamente os mesmos, né? Bom, eu não vou ficar aprofundando mais aqui, não. Aqui, ó, em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento admite-se apenas um recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último, porque a expressão em latim aqui, electa una via non datur regressus ad alterum, né? Ou seja, recorreu. Não adianta depois querer corrigir porque não tem mais volta, tá bom? Isso por conta desse princípio. Agora vejam, pessoal, embora essa ideia seja correta, embora isso que eu acabei de dizer esteja correto, ok? Algumas situações não se ajustam perfeitamente nesse esquema, ok? Algumas situações não se encaixam perfeitamente nesse esquema. Exemplo. Tem um recurso, e eu já mencionei isso, eu já falei sobre isso com vocês, né? Tem um recurso que é cabível contra qualquer pronunciamento judicial, pelo menos de acordo com a lei. O recurso de embargo, isso é uma coisa interessante, porque você pode dizer assim, sabe, pessoal? Sempre ressalvando que, como observaremos mais adiante, né, tem jurisprudência restritiva em relação a isso em determinados casos. Mas você vai poder dizer assim, olha, contra qualquer pronunciamento, além do recurso próprio, específico, que seja ali cabível, cabe apelação, por exemplo, contra a sentença, mas cabe também embargo de declaração. Cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que inverte o ônus da prova, mas cabe também embargo de declaração. Né? Agora vejam, duas coisas importantes. Primeiro, embora os embargos de declaração sejam cabíveis, pelo menos de acordo com o texto da lei, contra qualquer decisão judicial, né, eles têm uma finalidade específica, tá certo? Então, normalmente, os outros recursos cabíveis vão ter outras finalidades, às vezes mais, às vezes menos abrangentes, conforme o caso. Né? Mas, normalmente, espera-se que a decisão só fique, aspas, pronta após o julgamento dos embargos de declaração. Por quê? Porque a decisão que acolher os embargos de declaração, ela vai integrar a decisão embargada. Atenção, pessoal, preste atenção nessa frase. Tentem nunca esquecer. A decisão que julga os embargos de declaração e a decisão embargada, juntas, formam uma só decisão. Exemplo. O juiz proferiu sentença. Julgou parcialmente procedente o pedido. Quem ganhou? Quem perdeu? Todo mundo. Então, tanto o réu quanto o autor não estão contentes com a sentença e querem apelar contra a sentença. Mas eis que o réu, poderia ser o autor, mas eis que o réu opôs embargos de declaração, dizendo, excelência, a sentença está obscura aqui. Para pegar um exemplo que eu usei lá atrás. Na fundamentação, Vossa Excelência disse que os juros começam a contar da citação, e no dispositivo disse que os juros começam a contar da data do ilícito. Então, peraí, o termo aquo, o termo inicial dos juros, está diferente no lugar do outro, né? Então, é uma decisão contraditória, tá bom? Eis que o réu opõe embargo de declaração. Primeira coisa importante, justamente por conta dessa característica, o prazo para a oposição dos embargos de declaração é menor que o prazo do outro recurso. Então, veja o que diz ali o artigo 1023. Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 5 dias. Os demais recursos têm prazo de 15 dias. Né? Os demais recursos têm prazo de 15 dias. Então, espera-se que aquele que vai alegar este vício, que dá ensejo aos embargos de declaração, o faça dentro de 5 dias dos embargos de declaração. Se perdeu o prazo, pessoal, aí você vai ter que verificar se é possível alegar esse vício no outro recurso cabível. Se for apelação, por exemplo, que é um recurso de fundamentação livre, aí tudo bem, viu, Eloara? A apelação, o recurso de fundamentação livre,
Então, aquilo que você poderia alegar nos embargos de declaração e perdeu o prazo, por exemplo, você vai poder alegar na apelação. Eu recomendo, a não ser que seja uma estratégia processual, eu recomendo sempre opor embargo de declaração. No mínimo, para demonstrar ao tribunal depois que você foi lá e fez tudo o que lhe era possível fazer, em primeiro, ou perante o juízo recorrido, né? Perante o juízo aquó. Agora, vejam só, pessoal, pode acontecer que a outra parte não esteja sabendo dos embargos de declaração. Então, pode acontecer o seguinte, que o réu protocolou os embargos de declaração no 5º dia do prazo, e o autor, que também queira apelar contra a sentença, ele, por uma razão qualquer, não apareceu no sistema, ou coisa que o valha, né? Ele... Deixa eu achar aqui aqui, ó. Por alguma razão, a outra parte não viu, não teve ciência de que houve oposição de embargo de declaração, e ele vai lá e protocola a apelação. Nesse exemplo que eu estou mencionando. Autor e réu foram vencidos. O juiz julgou o pedido parcialmente procedente. Então, tanto o autor quanto o réu, em tese, podem apelar contra a sentença. Mas eis que, nesse exemplo, o réu opôs os embargos de declaração. E o autor não sabia disso e foi lá e protocolou a apelação dele dentro do prazo de 15 dias. Nesse caso, pessoal, de acordo com a lei, eu não posso punir a outra parte. Então, a outra parte, de duas uma, ou vai ter direito a que o recurso dela prossiga, ou, sem razão dos embargos de declaração, né, tiver havido alguma alteração no julgado, a parte que já recorreu vai ser intimada para, se for o caso, complementar as razões da apelação, por exemplo. Ou até alterar, né? Vai ter que ajustar do jeito que for necessário, retificar ou ratificar, né, o recurso que já foi interposto. Então, vejam, nós aqui estamos diante de uma exceção, convenhamos, a essa ideia de unirrecorribilidade. Pelo menos não estamos diante de ainda que caiba embargo de declaração e depois apelação, né, porque vai caber depois, mas nesse caso caberá 2 recursos. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Uma outra situação em que podem caber 2 recursos, né, diz respeito aos recursos extraordinário especial, que eu já vou deixar aqui na tela. Por quê? Veja, o recurso extraordinário é cabível quando houver, na decisão proferida aqui pelo tribunal, questão constitucional. E o recurso especial é cabível quando houver, na decisão, questão federal infraconstitucional. Ok? Agora, pode suceder, pessoal, que o acórdão proferido pelo tribunal, ele tenha 2 fundamentos. E os 2 fundamentos são autônomos. E ambos sejam suficientes para manter o resultado, para manter a conclusão a que chegou aquele julgado. Ok? Entenderam isso? Exemplo. O tribunal julga procedente a ação civil pública ambiental, dizendo que o réu tem responsabilidade pelos prejuízos causados ao meio ambiente, pois, de acordo com o artigo X da Constituição, ele tem essa responsabilidade, e se não bastasse, de acordo com o artigo Y da lei federal qualquer lá, ele também tem essa responsabilidade. Qualquer dos fundamentos leva à condenação do réu por ilícito ambiental. O que é que você vai ter que fazer nesse caso? Vai ter que interpor concomitantemente os 2 recursos. Ou como um aluno meu escreveu lá atrás, e eu nunca esqueci, ambos os 2 conjuntamente juntos. Né? Então, se o acórdão tiver fundamento constitucional e federal infraconstitucional, qual dos 2 recursos você interpõe? Resposta: ambos, em petições distintas. Certo? De acordo com o artigo 1029. Daí, como é que acontece? Eu vou só resgatar aqui com vocês rapidinho
Como é que esses dois recursos vão subir? Porque isso está ali no artigo 1031, né? Certamente vocês já leram todos os artigos, né? Eu pedi para vocês lerem, certamente vocês leram tudo, né? Então, o artigo 1031, ele estabelece que, interpostos conjuntamente os dois recursos, ambos sobem para o STJ. O recurso extraordinário fica ali só agregado, sabe? Pendurado, entre aspas. Ele não é julgado no STJ. E ele vai subir para o Supremo depois de julgado o recurso especial. Tá certo? Então, os dois recursos são interpostos concomitantemente. Então, você não pode falar assim, vou interpor só recurso especial, e se eu perder lá no STJ, daí eu entro com o recurso extraordinário. Não. Se os dois fundamentos já estão aqui na decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, que é o nosso exemplo aqui, você deve interpor concomitantemente os dois recursos. E para finalizar, falando aqui mais uma exceção à ideia de unicidade, singularidade, né? Quero citar as hipóteses dos parágrafos 1º e 2º do artigo 1030 do CPC. Parágrafos 1º e 2º do artigo 1030 do CPC. Esse negócio aqui é complicado, viu, gente? Isso aqui pega um monte de gente até hoje, na prática, no dia a dia. Pega um monte de gente de surpresa. Realmente é um transtorno isso daqui. Dá um trabalhão danado. Por quê? Porque percebam vocês, eu vou pedir para vocês lerem depois a íntegra do artigo, tá? Em casa, para conferirem aqui esses parágrafos 1º e 2º. Mas percebam vocês que o parágrafo 1º fala da decisão proferida com base no inciso 5º do caput do artigo 1030. E o parágrafo 2º fala da decisão proferida com fundamento dos incisos 1 e 3 do caput. Só que no primeiro caso diz que cabe agravo ao Tribunal Superior nos termos do artigo 1042. E no caso do inciso 1º e 3º, cabe agravo interno nos termos do artigo 1021. Ora, o agravo do 1042 vai para o Tribunal Superior. O agravo interno é julgado no próprio tribunal. Mas, e se a decisão, pessoal, tiver ambos os fundamentos? E se a decisão fundada, né, no artigo 1030, se a decisão proferida na presidência do tribunal local, ela se funda tanto no artigo 1030, inciso 1º, quanto no artigo 1030, inciso 5º? Resposta: firmou-se a jurisprudência no sentido de que, nesse caso, excepcionalmente, a parte haverá de interpor concomitantemente os dois agravos, né? Eu selecionei aqui, há várias decisões sobre essa matéria, eu selecionei aqui um acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Deixa eu subir aqui um pouquinho para vocês pegarem os dados do feito. Foi no agravo interno, no ARESP 827564, oriundo da Bahia. E aqui, vejam, o que vai nos bastar aqui o item 1 da ementa. Eu não quero ler a íntegra, porque é bastante coisa que a gente tem para falar ainda, e eu quero pelo menos falar para vocês duas palavrinhas sobre fungibilidade recursal antes de terminar. Mas o que é que se diz aqui nesse julgado? Que o juízo de admissibilidade negativo feito na origem, quando contiver capítulos decisórios fundados autonomamente no 1 e 2 do artigo 1030 e também no inciso 5º do mesmo preceito legal, desafia a interposição concomitante de agravo interno e de agravo em recurso especial. O agravo interno do 1021 e o agravo em recurso especial do 1042. Hipótese em que é admitida exceção à regra da unirrecorribilidade. Pessoal, prestem atenção aqui comigo. Ó, eu faço questão, veja, eu insisto nisso. Em direito, a teoria não é diferente da prática. Se alguém disser assim para vocês, em direito a teoria na prática é outra, de duas uma, ou a teoria está errada ou a prática está errada. E aqui na nossa sala de aula, ainda que virtual, ainda que por videoconferência, nós não vamos tratar de algo que não tenha repercussão prática. Não vamos tratar de teoria que não tenha repercussão prática e não vamos tratar de exemplos práticos que não tenham relevância teórico-dogmática. Esse exemplo aqui desse julgado é relevantíssimo.
guardem consigo, compartilhem aí no escritório ou com onde se faz estágio, né? Fala assim, ó, pessoal, vi aqui uma decisão importante, a gente pode ter um caso assim. Isso aqui, eu já vi muita gente dançando porque não observou essa orientação aqui, tá certo? Para finalizar, mas não finalizando integralmente, eu queria, pessoal, aproveitar esses últimos minutinhos para falar com vocês sobre o último item, né, que eu coloquei aqui no começo para nós analisarmos, a saber, a fungibilidade recursal, né, princípio da fungibilidade recursal. Pietro, só um segundinho, tá? Eu vou terminar rapidinho aqui essa parte e daí eu já volto contigo. Um momentinho só. Veja, eu falei um monte de coisa até agora, mostrando para vocês que os recursos são cabíveis nos casos previstos em lei, que eu tenho recurso de fundamentação livre, recurso de fundamentação vinculada, né? Que se couber apelação não cabe agravo e vice-versa, agravo de instrumento e vice-versa, né? Tá certo? Mas pode haver situações em que surge dúvida quanto a se saber qual recurso cabível. Pode haver situações em que surge dúvida quanto a se saber qual recurso cabível. Nesses casos, né, tem se admitido a incidência do princípio da fungibilidade recursal. O que significa fungibilidade recursal? Que, interpondo-se um recurso quando outro seria cabível, se não houver erro grosseiro, se houver dúvida objetiva, aí o recurso interposto no local daquele que deveria ter sido interposto, ele haverá de ser admitido e processado, ainda que necessário fazer alguns ajustes. Eu só queria pontuar o que é fungibilidade recursal, porque a gente tem um monte de coisa para falar sobre isso, mas daí eu vou aprofundar a fungibilidade recursal na próxima aula. O artigo 1026 caput, né, ele estabelece que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso, e é para qualquer das partes. Para a parte que opôs os embargos de declaração e para a outra também. Né? Para a parte que opôs os embargos de declaração e para a outra também. Por que isso? E por que interrompe e por que é para todo mundo? Veja, eu comentei com vocês. Espera-se que, com o julgamento dos embargos de declaração, aquela decisão que julgar os embargos de declaração vai fazer parte da decisão embargada. Seria como se... Veja, é uma coisa bem grosseira, assim, um exemplo bem grosseiro. Como se a gente tivesse assim, diante de uma grande pizza e o último pedaço da pizza você encaixou quando você julgou os embargos de declaração. Daí você completou o círculo. Mais ou menos isso. Desculpa, o exemplo é tosco demais, mas espero que vocês tenham conseguido entender. Então foi só com o julgamento dos embargos de declaração que a decisão embargada ficou, aspas, pronta. Isso fica muito nítido quando tem contradição no julgado, né? Aqui, pegar o mesmo exemplo. O juiz, na fundamentação da sentença, disse que os juros começavam a contar da citação. E no dispositivo, disse que os juros começavam a contar do ilícito. Né? Ora, como essa decisão é contraditória, tá certo? Uma das partes opôs os embargos de declaração, e só com o julgamento dos embargos de declaração, quando o juiz esclareceu esse aspecto da decisão, é que a decisão ficou pronta. Entendem? Por isso que se diz que a decisão que julga os embargos de declaração faz parte da decisão embargada. A decisão que julga os embargos de declaração faz parte da decisão embargada. Elas duas formam uma só decisão. E é por isso que o prazo ele não é suspenso, ele é interrompido. Porque como a decisão ficou pronta só agora, certo? A rigor o prazo tem que começar agora. Então não é correto pensar, por exemplo, você opôs o embargo de declaração no 5º dia do prazo. Então, se você dissesse que os embargos de declaração suspenderiam o prazo, você teria mais 10 dias para apelar contra a sentença, por exemplo. Mas não. A sentença só ficou pronta com o julgamento dos embargos de declaração. Então, por isso, o prazo reinicia do começo.
os embargos têm esse efeito de interromper o prazo para qualquer das partes, ser tempestivos. Então, se a parte protocolou os ED, os embargos de declaração fora do prazo, não produzem esse efeito, tá? Ok? Pessoal, putz, falando bastante aí, eu queria falar pouco, falei bastante, desculpem aí por ter falado tanto, né? Nós começamos com uma noção bem básica de fungibilidade recursal, nós vamos prosseguir a partir de fungibilidade recursal na próxima aula, ok? Então, repito, peço novamente, vão fazendo a leitura, vão lendo doutrina, não precisa ser o meu livro, pode ser outro livro qualquer, tá? Sobre essa matéria, já passei para vocês o roteiro. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão falando comigo. Próxima aula, ainda vou verificar se a gente faz uma análise de julgados em sala, ou a gente já chega aprofundando de cara. Vamos ver, porque esse assunto é muito importante para a gente falar bem rápido, né? Então, é um assunto que a gente tem que ir conversando devagar, às vezes lê uma decisão, para pensar um pouco, volta, para isso ficar bem sedimentado. Tá bom? Gente, obrigado. Espero que vocês tenham entendido. Eu tenho que interromper a gravação aqui, mas mais uma vez, obrigado e até a próxima, então. Abraço, hein?